Aleluia, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, se prepare. Vamos compartilhar de algumas coisas aqui, né? De muitas coisas se enche o meu coração. E quando meu coração se enche, ele precisa transbordar, transbordar a ponto de também, olha, levar até os meus irmãos e irmãs, amigos, amigas e até mesmo aqueles que se põem contra nós como inimigos. Sim, as boas novas do Senhor, a palavra do Senhor, aquilo que você tem de bom, por favor, compartilhe, aquilo que você sabe que pode mudar uma vida, alegrar, mudar o sentido das coisas ruins. Sim, mudar para um sentido bom. Há pessoas que desistem da tal chamada vida. Olha, e a vida é boa em todo o seu aspecto, até mesmo nos momentos difíceis. Sabe por quê? São os momentos que são difíceis. A situação que pode ser adversas, as coisas que estão acontecendo que podem ser contrárias, mas a vida em si, viver, é bom demais. Afinal de contas, Jesus, o Filho de Deus, veio a mandato do seu Pai para nos dar vida e nos dar em abundância, porque a oportunidade que nós tivemos, o pecado nos roubou. Quando Adão e Eva pecam, eles abrem mão de muitas coisas. E de lá para cá, o homem tem descido ladeira abaixo. Ele tem aberto mão da tal vida abundante que Deus nos oferece. Então, através do seu Filho Jesus, dos ensinamentos da palavra, nós aprendemos a retomar o que era nosso. Sim, a vida abundante de Cristo. Aprender a viver, ou melhor, reaprender a viver é necessário. Não é coisa fácil. Sabe por quê? Eu não venho aqui porque tudo vai bem. Eu não falo porque tudo está dando certo. Não, eu falo porque é necessário, porque a verdade do Senhor é absoluta. Ele é Deus sobre o bem, Ele é Deus sobre o mal. Ele tem poder em toda e qualquer circunstância. O nosso Deus tem poder de mudar, de transformar, de fazer, de destruir e construir. O nosso Deus, Ele tudo pode. Olha, eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. E é uma paz diferente da paz que o dinheiro traz. O dinheiro traz conforto, o dinheiro traz comodidade, o dinheiro traz muitas coisas. Mas a verdadeira paz o dinheiro não compra. A paz não é negociada. A paz é dada por Cristo. Quando ele se apresenta para os discípulos, logo após a sua morte, que eles estão todos cabisbaixos, estão tristes, sabe? Reunidos em uma sala. Jesus aparece. A porta estava fechada e ele atravessa como se nada tivesse, como se ela tivesse aberta, e apresenta a eles dizendo: a paz eu vos dou. A paz seja convosco. A paz seja convosco. Assim também, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você: a paz seja convosco. Porque em paz nós temos a oportunidade de parar, pensar, decidir e fazer a coisa certa. Na maioria das vezes, quando as pessoas não estão em paz, quando as pessoas estão atribuladas, nervosas, elas estão ansiosas, na maioria das vezes as nossas decisões não são das mais assertivas. Não são. Precisamos ser assertivos nas nossas decisões. E para isso, receba então a paz do Senhor. A paz que o mundo não dá. A paz que excede todo e qualquer entendimento. Não dá para explicar como em meio às guerras, em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às faltas de tanta coisa, eu, você, nós podemos ficar em paz.
só em Cristo. A paz que Cristo dá é uma paz diferenciada. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, se você sabe fazer o bem, faça, porque aquele que sabe e não faz, este peca. Sim, é pecado eu guardar para mim algo que é para dividir. Conhecimento é para se dividir. Conhecimento da palavra, conhecimento acerca do bem e do mal. É para se dividir. Ensine as pessoas como a fazer certo. Irmão, pastor, mas algumas pessoas não querem. Faça somente a sua parte. Ofereça a elas. O não é elas quem decide. O sim também. Olha, então, em nome de Jesus, eu quero aqui compartilhar com você algumas coisas das quais Deus tem manifestado na minha vida. A sua bondade, sua misericórdia, o seu amor. Meu irmão, eu quero compartilhar com você um pouco disso. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar por você, pela sua família, pelas suas causas, independente das suas causas, independente do problema, independente de qualquer coisa, nós vamos falar com aquele que é Deus do impossível. Aquele que tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Não há impossível para Ele. Ele vai analisar a minha e a tua causa. As pessoas que te perseguem, as pessoas que te agridem, que te atacam, que te afrontam, estão todas também debaixo desse poder, debaixo dessa autoridade. Deus é a autoridade máxima. Creia nisso. E tenha certeza de que se você estiver certo, justo, dentro desta causa da qual você vai apresentar a Deus, fique tranquilo, porque Ele vai decidir e fazer o melhor para mim e para você. Só que tem uma coisa que eu não posso deixar de te dizer. Você sabia que o não de Deus muitas vezes me ajuda? Sim, porque nem sempre as minhas decisões estão certas. Nem sempre eu tenho razão em algumas situações, mas eu penso muitas vezes, você talvez pense muitas vezes, que tem razão em tudo que fala, mas não é verdade. Muitas vezes é ângulo diferente, pontos de vista. E às vezes o outro vê melhor do que eu e você. Às vezes a situação do outro está mais favorável que a minha e a tua. E ele vê com mais clareza. Então, vamos orar. Vamos orar para que Deus possa nos esclarecer tudo dentro da situação em que nós nos encontramos. Amém? Ore comigo então, mas lembre-se da minha casa, lembre-se da minha família e lembre-se dos teus amigos, das tuas amigas, dos irmãos da igreja. Lembre-se daqueles que estão confessando a mesma fé e até mesmo aqueles que não têm fé nenhuma. Os ateus, ou seja, os de outras denominações, religiões ou crenças, ou enfim, ou seitas, não importa. Uma coisa é certa, Deus quer salvar a todos. Uma coisa é certa, todos que foram criados por Deus, e eu creio que todos foram criados por Deus, dependem e precisam do teu Criador, mas a ignorância, a ausência de saber, de conhecimento, nos afasta dele. O pecado fez separação entre nós e Deus. Vamos orar para que sejamos nós esclarecidos, tenhamos nós os olhos abertos, os ouvidos atentos, desagravados, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Ore comigo então. Querido Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, não como quem tem razão de tudo, não como pessoas que sabem de tudo. Nós estamos aqui, Senhor, para pedir e para agradecer. Para agradecer e para pedir. Porque, Pai, como crianças somos, sim, diante da Tua grandeza, diante da Tua sabedoria, diante do Teu conhecimento eterno, Pai, somos como crianças. Estamos tateando o caminho. Estamos, sim, Pai, como cegos muitas vezes. Se o Senhor não nos abrir os olhos, se o Senhor não nos chamar a atenção,
através da tua palavra, certamente erraremos o caminho. A tua palavra diz que o próprio Senhor Jesus, dizendo certa feita para os seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pai, quando o Senhor diz que ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor, sabemos então que o Senhor se trata de conhecimento, de palavra, se trata, Pai querido Deus Santo, sim, de autorização. Autoridade é o Senhor sobre nossas vidas. Sabemos, Pai, que se não aceitarmos ao Senhor como único e suficiente Salvador, Pai, nós não seremos aceitos pelo Pai. Se não tivermos o Filho, a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, então que esta noite, Pai, o Senhor possa vir nos libertar de toda e qualquer prisão que possa estar nos aprisionando. Senhor, muitas vezes estamos presos em vícios, outras vezes, Pai, em manias, em saberes errados. Pai, nos liberta de nós mesmos, nos liberta, Pai, da ignorância, ausência do saber, nos liberta, Pai querido Deus Santo, sim, Pai, de amizades que não convêm, nos liberta, ó Deus, de coisas que não te agradam, porque afinal de contas, Pai, estamos aqui para te agradar, porque queremos nos agradar do Senhor, porque a tua palavra é quem diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Querido Deus e eterno Pai, há homens e mulheres agora, nesse exato momento, Pai, lamentando pelos seus entes queridos. Entre esses, Pai, alguns que estão enfermos em hospitais, outros, Pai, estão em cárceres privados da sua liberdade. Existem, Pai querido Deus Santo, neste momento, muitos que estão, Pai, tendo que sepultar os seus entes queridos. Ó Deus, consolai, ó Deus, as viúvas, consolai, Pai, os órfãos, consolai, ó Deus, aqueles que ficam, porque uma coisa é fato, Pai, nós nos apoiamos uns nos outros, muitas vezes nós nos apoiamos na família, em pai, em mãe, em esposo, em esposa. Ó Deus querido Pai eterno, nos ajuda, nos socorre, Pai. Ah, Senhor, porque conhecer a Tua palavra é uma coisa, praticar é outra, entender, interpretar da maneira certa, somente através do Teu Espírito Santo. Pai, precisamos ter comunhão com Teu Espírito Santo. Por isso eu pego agora, Senhor, e chamo, convido os meus irmãos, Pai, a clamar e dizer: Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, faz morada naqueles que ainda não é morada. Faz morada, Pai, e naqueles que o Senhor já é, Pai querido Deus Santo, o Senhor da casa, naqueles que o Senhor já fez morada. Ó Deus querido Pai Santo, eu vos peço, reine sobre nós, reine, Pai, a sua vontade, que a sua vontade seja absoluta, ó Pai, meu querido Deus e eterno Pai, abençoa, Pai querido, os nossos líderes, sim, Pai, eu falo do sacerdote, eu falo dos pastores, dos presbíteros, Pai querido, eu falo, ó Deus querido, dos apóstolos, eu falo dos discípulos. Ah, Senhor, seja com os profetas que estão sobre a face da terra. Seja, ó Deus, com os missionários, ó Deus, que estão no campo. Sim, ó Deus, que estão espalhados pelo mundo, fazendo o ide, cumprindo uma ordenança. Ide, pregai o evangelho a toda e qualquer criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que for batizado, ó Deus, em nome de Jesus, aquele que declarar que só o Senhor é Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, Pai, pelos enfermos que estão agora, Pai, acamados pelos leitos, Pai, nos hospitais. Mas oramos por aqueles que estão nos corredores, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, traga cura, traga libertação.
Pai, nós pedimos por aqueles que foram desenganados, que estão com os dias contados, aqueles que estão, Pai, com doenças, enfermidades, Pai, contagiosas, enfermidades, Pai querido Deus Santo, que o homem não tem ainda, Pai querido Deus Santo, a cura. Aqueles que foram desenganados pelos homens, desenganados pela medicina. Ó Deus querido Pai Santo, Tu tens poder, Pai, de libertar, de curar, de salvar, de extirpar todo o câncer, ó Deus, querido Pai Santo, seja a enfermidade que for, ó Deus, Tu tens poder. Visita agora todos os hospitais, Pai, de todo o nosso planeta, todos os hospitais do Brasil e do mundo, ó Deus, em nome de Jesus. Não podemos esquecer, ó Pai, e nem ficarmos alheios a esta guerra que está, Pai querido Deus Santo, se propagando. Ó Deus, rumores de guerra, Pai querido, e cogitação sobre uma possível paz. Ó Deus querido, a Tua palavra está se cumprindo e nós sabemos disso, Pai. Quer nós creiamos ou não, quer alguns acreditem ou não, Pai, a Tua vinda é certa, a Tua volta está próxima. Os dias, Pai, já foram abreviados. Nós sabemos, ó Deus querido Pai Santo, que o poder da vida e da morte está no poder da boca, da língua, da fala. Por isso, Pai, nós declaramos, Pai, que todos aqueles, Pai querido Deus Santo, que Te aceitarem, todos aqueles, Pai, que aceitarem a salvação, todos aqueles que aceitarem a Tua palavra, ó Deus querido Pai Santo, esses, ó Deus, nós declaramos, ó Pai, que alcançarão misericórdia, que alcançarão a redenção, que alcançarão a salvação. Por isso, meu Deus e meu Pai, guarda-nos, ó Deus, do dia da tormenta, dos anos que virão, ó Pai querido Deus Santo, sim, Pai, da grande tribulação. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço agora, Pai, seja conosco, seja com as famílias, com os pais, com as mães, com os filhos, com os sobrinhos, com os netos. Pai querido Deus Santo, seja com toda essa geração. Ó Pai, em nome de Jesus eu peço, nos ajuda, Pai, nos socorre, seja com as casas de recuperações, de dependência química, seja, Pai querido Deus Santo, sim, Pai, como os alcoólatras anônimos do AA, seja, ó Deus querido Pai Santo, com os leprosários, Pai querido Deus Santo, com os manicômios, ó Deus, em nome de Jesus, seja com aqueles que estão com problemas mentais, ó Deus, em nome de Jesus, socorre agora, Pai, os moradores de rua ou de área livre que seja, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, socorre aqueles que perderam suas famílias, suas casas, aqueles que perderam a dignidade, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, liberta, Pai, aquele que está vivendo do crime para o crime, liberta, cura, salva, Pai querido Deus Santo, ó Deus, em nome de Jesus eu peço agora, Pai, seja também, ó Deus, Pai querido, com o trabalhador, com o homem de bem, que está no meio desse fogo cruzado, com aquele, Pai querido Deus Santo, que vai à tua casa, aquele que procura, Pai querido, não fazer mal a ninguém, Pai, seja com este homem e mulher, que muitos desses, Pai, estão em depressões, estão com medo, Pai querido Deus Santo, aprisionados entre o medo, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço por todos nós, Pai, que o Senhor continue reinando nos corações. Sabemos, ó Deus querido Pai Santo, que o príncipe deste mundo, Pai querido, Pai querido, que o mundo jaz no maligno. Sabemos, ó Deus, mas sabemos que nos corações que Te aceita, o Senhor reina. E que aonde o Senhor reina, Pai, há paz. Que aonde o Senhor reina, Pai, há misericórdia. Que aonde o Senhor reina, há amor. Que aonde o Senhor reina, há salvação. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós oramos nesta hora pedindo ao Senhor, sejai com os nossos filhos, filhas, netos e a todos, Pai querido Deus Santo, que Te proclamam, a todos, ó Deus querido Pai Santo, que Te buscam, que oram, que louvam ao Senhor, que Te adoram em espírito e em verdade, seja com esses. É o que eu Te peço agora, em nome de Jesus. Dai-nos uma palavra, Senhor, para meditação. Dai-nos uma palavra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, olha, confesso para os irmãos, não é coisa fácil. Tem coisas que estão acontecendo que eu e você não podemos ver,
que são espirituais, guerras contra mim e contra você. Existem sim uma guerra, a luz contra as trevas. E nós sabemos muitas vezes que os nossos feitos, que os nossos posicionamentos, as nossas decisões podem fazer toda uma diferença. Escolha por Deus, escolha pelo bem, escolha pela paz, em nome de Jesus. Olha, quero deixar aqui uma palavra bem conhecida de todos, tá bom? O Salmo 91, que vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, aleluia, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, aleluia, aleluia. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, aleluia, aleluia, é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem, aleluia, nem seta que voe de dia e de noite, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, aleluia, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, ao Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem, aleluia, ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele te susterão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Aleluia. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Aleluia, aleluia, aleluia. Também eu o livrarei, poluei em um alto refúgio, aleluia, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, aleluia. Estarei com ele, na angústia livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Querido, eu quero parar aqui e meditar com o irmão e com a irmã em 2 versículos. Primeiro, aquele ali, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Habitar em Deus, habitar na sua palavra, ou seja, fazer da palavra do Senhor a minha morada, entender que eu vivo e dependo exclusivamente da sua palavra, aleluia. E aqui também no 15, ó, ele invocará, nós aqui, ó, ele me invocará e eu lhe responderei, e aleluia, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Querido, essa segurança que Deus nos dá, nós estamos sentindo todos os dias. Essa segurança que Cristo traz, nós estamos sentindo todos os dias. Sabe por quê?
A Bíblia, quando fala que o mundo jaz no maligno, é porque o homem é muito dado mais a fazer o mal do que o bem. O homem é muito dado a tomar do que a dar. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Mas o homem quer ganhar, e a todo custo. E a Bíblia então vai nos advertir: aquele que quiser ganhar, aleluia, esse perderá. Mas aquele que por amor de Cristo, por amor a Cristo, perder a sua vida, esse é quem vai ganhar. E vai dizer a palavra também, nos confortando e nos dizendo: o que será do homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Sabe por quê? Quantos anos você acha que o homem vai viver na face desta terra? Quantos anos você acha que o homem vive? Vamos colocar aí que ainda que tenha um homem que viva 200 anos hoje, não é possível. Mas eu quero dizer, ainda que fosse 200 anos, ainda que fosse 500 anos, posso te dizer o que é 200 anos, 500 anos próximo da eternidade, comparado à eternidade. Eternidade é para sempre, meu irmão, minha irmã. Pensar nisso é até quase que inconcebível. Pensar em tal coisa. É difícil para o homem acreditar na eternidade, porque o homem, ele tem uma mentalidade de começo, meio e fim. O nosso Deus não. Ele criou as coisas para serem eternas. Porém, o pecado do homem, a desobediência do homem e da mulher, quando eu falo homem, eu falo mulher também, trouxe essa ruptura, esse corte. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos, cortaram foram da glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, por Cristo fomos religados. O Filho veio para religar, mas o Filho só pode religar aquele que deseja, aquele que aceita o Filho, aquele que aceita a palavra e a vontade de Deus. Traduzindo, ele nos chama de novo para fazermos uma aliança de obediência, já que o homem pecou, desobedeceu no início. Foi isso que causou tudo que está à nossa volta. Lá no céu, isso é uma outra história, mas o que aconteceu lá no céu é que um anjo do Senhor, chamado Lúcifer, olha, ele desejou ter um trono acima do de Deus. Ele usurpou querer ser igual a Deus ou até mais. E foi precipitado, foi expulso de lá com um terço dos anjos, que se torna demônios, que se torna entidades, coisas malignas. E aí de lá para cá nós vamos ver que o homem cede a esse demônio, que o homem cede ao mal, e ele peca contra o seu Criador. De lá para cá viemos de ladeira abaixo. Somente através de Cristo, através do santo evangelho, da palavra de Deus, que o homem pôde ser religado. Então nós vamos entender que para permanecer em Deus, para usufruir dos benefícios da salvação, da vida, morte e ressurreição de Cristo, precisamos aceitar e obedecer. Aceitar e obedecer a Cristo. Meu irmão, eu poderia falar aqui para você várias situações. Hoje, por exemplo, a minha vida se encontra dessa maneira. Sou atacado fisicamente, sou atacado espiritualmente, alguns inimigos, pessoas rancorosas, invejosas, pessoas de vários tipos tentam atacar a moral, tentam caluniar-me, tentam muitas vezes trazer o passado, os erros que cometi no passado, trazer e me julgar. Olha, você vai passar por tudo isso, ou já está passando, mas Cristo, fique sabendo, que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Nosso Cristo é um Deus que vence o mundo. E ele então está dizendo para mim e para você: fique comigo, me aceite, vamos juntos. Eu sei o caminho da vitória. Eu sou o caminho da vitória. Meu irmão, então em nome de Jesus, eu quero deixar algo muito forte aqui para você. E não me interprete mal, entenda bem. Olha, você é falho, você não é perfeito, seja homem, seja mulher, tenha dinheiro ou não tenha, seja formoso ou não, bonito de aparência ou não. Você pode ter todos os atributos, humanamente falando, que isso não faz de você melhor do que os outros. Não, não. O que nos diferencia de um para o outro é o servir, é o serviço a Deus, é o aceitar, fazer o bem, abrindo mão do mal. É isso que faz a diferença. Então, meu convite para você hoje, sabe, se esconda em Deus. O que seria se esconder? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha, eu quero dizer para você que a Bíblia vai falar de porta, a Bíblia vai dizer em Apocalipse que ele bate a porta, a Bíblia vai dizer que ele mesmo é a porta das ovelhas. Então, vamos dizer assim, a Bíblia diz que ele foi preparar lugar, foi preparar morada. Então, eu quero entender que a palavra do Senhor, ela me protege como uma casa. Ela me protege, sim, dos ataques. A palavra do Senhor me protege daquilo que está fora. Por quê? Porque ela estando dentro de mim, eu poderei dizer como Davi: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque a única coisa que faz separação do homem e Deus é o pecado. Então Davi está dizendo que a palavra pode me impedir de pecar, sim. Olha, a palavra vai nos ajudar a vencer o mal. Então, preste atenção no que diz a palavra. Olha o que a palavra diz aqui também. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado, e tu não serás atingido. Deus nos traz segurança, proteção. Ele está nos dizendo: eu sou contigo, meu irmão. Eu sou contigo, minha irmã. Eu sou contigo. Então nós temos que acreditar nisso. Precisamos de líderes responsáveis, homens e mulheres de Deus responsáveis, que leem, que medita na palavra e que nos ensine e que nos sirva por exemplo. Homens e mulheres que nós possamos olhar e tomá-los como exemplo. Não é coisa fácil, meu irmão. Vão atacar, sim. A Bíblia diz até de escândalo, virá o escândalo, mas ai daquele pelo qual vieram os escândalos. Os escândalos vão acontecer. Meu irmão, minha irmã, outra coisa que eu quero deixar aqui, essa questão de família. Olha, você tem problema na tua família ou a tua é perfeita? Olha, eu quero conhecer uma família perfeita. Olha, eu não conheço. Olha que eu já tenho 50 e tantos anos e eu não conheço uma família perfeita. Eu não vi. Olha, então eu quero dizer para você que a imperfeição é atributo da divindade, de Cristo. É de Cristo a perfeição. Olha que a Bíblia diz da vontade dele. É boa, perfeita e agradável. Eu quero então dizer para você que nós buscamos em Cristo melhorar. Buscamos em Deus melhorar para viver melhor em família. Então, muitos aí estão a perder tempo brigando, querendo se matar, querendo se pegar, sabe? E muitas vezes ficando longe. Ei, o tempo está passando. A morte é o que há de mais certo nesta terra. Sabe por que eu digo de mais certo a morte? Porque esta carne, esse corpo é corruptível. A Bíblia diz que o nosso Deus, na sua vinda ou na nossa ida até ele, transformará esse corpo corruptível em um corpo incorruptível. Ele transformará as vestes corruptíveis em vestes incorruptíveis. Então nós vamos entender aí também que está com ele. Tudo que eu e você precisamos está com Deus. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar então. Perdoe os teus entes queridos. Perdoe teu irmão, perdoe tua irmã, perdoe teu pai, perdoe tua
mãe, mãe, perdoe os filhos, filhos, perdoe a mãe, pai, perdoe os filhos, filhos, perdoe o pai. Sabe por quê? Tudo isso vai passar e teremos que encontrar com o grande Pai, com aquele que criou a Constituição que nós conhecemos. Sim, a Constituição da família. Ele construiu essa história de família. Quando ele diz assim, crescei-vos e multiplicai-vos, e nós nos tornamos então família. Eu quero dizer para o irmão, para a irmã, assim, que ele também. Ele vai cobrar e ele pode. Ele vai julgar e ele pode. Ele vai condenar e ele pode. Sabe por quê? Porque eu e você, ao pecarmos, estamos entregues então à própria sorte. Então nosso destino era a morte, nosso destino era aquela cruz. Mas ele tomou o meu e o teu lugar. Por isso, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Me perdoe aqueles que vão por outros caminhos, mas ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Fora dele, meu irmão, não tem. Me perdoe, não fique chateado, mas se quiser também, o que eu vou te fazer? Sabe, cuidado para que na vinda dele, aquele que pagou o preço, você não tem que pagar preço, o preço já foi pago por Cristo, foi ele quem morreu por mim e por você, somos propriedade dele e ele nos trata com liberdade. Ele diz na sua palavra que nos chamou para a liberdade, ele nos salvou do cativeiro, ele nos salvou daquele que queria nos aprisionar ou que nos aprisionavam. Olha, em nome de Jesus, meu irmão, pense nessas coisas, pense nessas coisas. Ele deu o amor, porque o homem escolhe o ódio. Ele deu o viver bem, a paz, porque o homem escolhe a guerra. Por que nós escolhemos mal? Porque somos de natureza caída. Estamos em uma natureza caída. A natureza desse corpo é caída. Então vamos fazer o seguinte, vamos imitar, vamos seguir, como disse Paulo, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos imitar aquele cuja natureza não é caída, a natureza de Cristo é perfeita. E vamos imitar como, irmão, como pastor? Olha, fazendo bem. Esse homem fez o bem, ainda que ele foi atacado, perseguido, cuspido, sabe, crucificaram, ele pediu água, deram, olha, vinagre. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer, tudo que fizeram contra Cristo era para mim e para você. E algumas dessas pessoas, ou desse espírito ruim, ainda andam sobre a face da terra. Ainda tem gente que, se puder, te crucifica. Tem gente que, se puder, vai te matar. Tem gente que, se puder, vai te caluniar. Tem gente que, se puder, vai cuspir sim na tua cara. Olha, mas posso te dar um conselho? Veja o que Cristo fez na sua palavra. Ele perdoou. Meu irmão, minha irmã, fácil? Não é. Por quê? Olhe para Cristo. A vida dele foi fácil? Alguém pode dizer para aquele homem que nós vimos em filmes, que nós vemos na palavra escrita, que sangrou no Calvário, alguém pode dizer que a vida daquele homem foi fácil? Então a minha e a tua também não será. Mas não se comparará à dele. Não venha querer comparar. Tem gente que diz assim, nossa, estou passando a prova de Jó. Para com isso. Olha, para com isso. Tem gente que fala assim, eu estou passando por isso porque, olha, nem cria. Meu Deus, olha, não tem como comparar todo o sofrimento que nós passamos com o sofrimento de Cristo. Sabe por quê? Primeiro que nós fizemos por merecer, como diz aquele ladrão da cruz. Um disse, és tu, filho de Deus, desça. O outro disse, olha, esse nada fez. Nós fizemos por merecer. Existe até hoje esses dois tipos de pessoas, né? As pessoas que caem na real, que são pecadoras, e o que lhe era cabido, na verdade, era a morte. E existem aqueles que acham que não. Olha, deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Você só é o que Deus colocou em você, o que Deus chamou você para ser. Você só pode ter aquilo que Cristo dá. Fora disso, não é para você. Então vamos ver a palavra, vamos meditar na palavra. Quais são os atributos
de Deus que vem para nós ao aceitá-lo. A Bíblia vai falar dos frutos da carne, né? A Bíblia vai falar também do Espírito, sim, os dons do Espírito. A Bíblia vai nos certificar sobre todas essas coisas. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu tenho direito e o que eu não tenho direito. Em nome de Jesus, pense nisso. Eu tive que primeiro ser escravo para perceber a liberdade que Cristo dá. Eu tive que primeiro perder para ver tudo que eu tinha e o valor que tinha essas coisas que Cristo nos dá. Eu tive que, infelizmente, sentir. Depois que eu senti as coisas ruins, eu passei a perceber o quanto Deus é bom, o quanto Ele faz o bem, o quanto eu quero Jesus. Todos os dias eu quero sentir Jesus. E aí ele vira para mim e diz assim, que o único jeito de senti-lo é através de você, meu irmão, minha irmã, é através da sua palavra, das suas escrituras, é através daquilo que ele deixou para nós. Ele deixou um pergaminho, ele deixou um testamento, o novo, o antigo, ele nos deixou, sabe, tudo escrito, tudo que eu e você precisamos é o que no início eles não fizeram, é obedecer. Tudo que nós precisamos é obedecer. Eu já disse isso e torna a dizer, né? Lá em 2 Crônicas 7,14 vai dizer isso. Sabe? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, olha, dos altos céus e orar, e dos altos céus eu o ouvirei. O nosso Deus não está de ouvidos agravados, nem de olhos fechados, nem de mãos fechadas, que ele não possa abençoar-nos, que ele não possa dar. Ele quer dar, ele quer se dar para mim e para você. Olha, em nome de Jesus, meu conselho, viva a vida que Cristo dá. Olha, eu costumo dizer assim que a alegria do Senhor realmente é o que nos motiva. Nos motiva. Que alegria! Eu tenho alegria com a minha esposa, eu tenho alegria com as minhas filhas, com os meus filhos. Eu tenho esta alegria. E até mesmo de saber. Porque outra coisa também que nós sabemos é que muitas vezes é difícil. É difícil viver em paz com toda a família. É difícil viver em paz com os irmãos da igreja. É difícil viver em paz com os irmãos do mundo. É difícil, mas a Bíblia diz, se possível, viver em paz para com todos. A Bíblia está colocando, se possível, faça o seu melhor, esforça-te em viver em paz, esforça-te em perdoar, esforça-te em amar. Sabe por quê? Porque tudo isso é como semente na terra. Uma vez que você planta no tempo certo, no tempo oportuno de Deus, você e eu iremos colher. Plante o amor. Plante o amor, plante a misericórdia no coração das pessoas, mas em oração, plante no coração de Deus e você verá a recompensa que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Meu irmão, esta palavra é simples, esta palavra é direta, não é difícil de você entender. Se fizer o mal, certamente vai colher do mal, mas se fizer o bem, no tempo certo, pode não ser imediatamente, mas a recompensa de Deus virá e será o bem que você vai colher. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Essa é a minha contribuição. Se você tem alguma coisa boa para dividir, divida. Essa é a minha contribuição para você, meu irmão, minha irmã e para toda a família. Vamos orar e agradecer a Deus. Sabe por quê? Eu já parei para pensar. Você parou para pensar que enquanto você está com uma dor de dente, tem gente que está sendo amputada. Enquanto você está com uma dor de cabeça, tem gente aí que está chorando por um ente querido. Enquanto você está se queixando, talvez, de não ter o alimento que você queria, de não ter casa própria, de não ter carro, de estar desempregado. Enquanto você está reclamando de tanta coisa, tem gente que só queria viver. Mas hoje é o dia da morte. Tem gente que morreu hoje. Tem gente que não verá nem Natal, nem Ano Novo. Tem gente que morre no dia do aniversário. Tem gente que nem chega até o aniversário. Então, em nome de Jesus, pense nessas coisas, tá bom? Pense no que você tem,
Pense no que você é. Você tem muito mais do que precisa e muito mais do que merece. E tudo isso foi conquistado no duro madeiro do Calvário. Pense nisso. O dono da vida, a própria vida, está voltando. E para alguns, ele virá e terá de dar a morte. Porque plantaram a morte a sua vida toda. Então não espere colher a vida. Mas aqueles que plantaram a vida, aqueles que plantaram o amor, o amor está voltando. O grande e verdadeiro amor de Deus, Jesus, está voltando. A justiça, você já precisou da justiça do homem? A dos homens falha. A minha, a tua falha. Mas a de Deus, não. O justo está voltando. O juiz está voltando. O advogado já está advogando a minha e a tua causa. Mas aquele que vai voltar é o juiz. Sabe o cordeiro? Ele veio, morreu por mim e por você. Agora quem está voltando aí é o leão. Pense nisso. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque a vitória não é daqueles que correm mais rápido. A vitória não é dos mais fortes. A vitória também não é dos mais sábios, mas dos obedientes, daqueles que obedecem, daqueles que te reconhecem e daqueles que te aceitam. Por isso, meu Deus e meu Pai, que nesta noite, todos esses que estão aqui me ouvindo, possam te receber, possam te aceitar, como único e suficiente Salvador. Pai, nós temos medo, sim. Temos. Aquele que disser que não tem medo do inferno está mentindo, porque nem sequer conhece o inferno. Não sabe o que é dor. Pai, mas nós temos uma segurança, algo que nos alivia e que lança fora o medo. Pai, que é a fé. A fé lança fora o medo. O amor ao Senhor lança fora o medo. O teu amor em nós lança fora o medo. Por isso, Pai, nós só estamos seguros no Senhor. Por isso nós queremos estar no esconderijo do Altíssimo e à tua sombra descansar. Querido Deus, que todos esses que me ouviram, ou aqueles que ainda vão me ouvir, Pai, que em nome de Jesus, entenda que essas palavras não são minhas, que essas intenções não são minhas. Eu não poderia traçar um plano tão perfeito igual o teu. Um plano de salvação para aqueles que não merecem salvação. Um plano de redenção para aqueles que não merecem redenção. Eu não poderia, Pai, traçar um plano como o Senhor traçou. Eu não poderia, Pai querido Deus Santo, sequer me dar como o Senhor se deu. Eu não poderia. Pai, então, em nome de Jesus, seja conosco, seja com a tua igreja, seja com a família, seja com os irmãos e irmãs. E que haja paz, não na terra, Pai, mas nos corações. Porque um coração cheio de paz, ele produz paz, ele gera paz, Pai, e ele vive em paz. Por isso, meu Deus e meu Pai, que tenhamos paz. A paz que excede o entendimento. A paz que nós queremos. A paz do Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, livra-nos da ignorância. Livra-nos, ó Pai, da ausência do saber. Que aqueles que sabem mais possam ensinar. Que aqueles que saibam menos possam aprender. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, eu não tenho tudo que eu quero. Mas sabe aquela frase? Eu amo tudo que eu tenho, porque eu entendo que foi Deus que me deu. E eu entendo que foi através da morte de Cristo e da sua ressurreição. Eu entendo que veio do céu, não da terra. Não veio de mérito, não veio porque eu sei fazer, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Veio porque Cristo me amou. Assim é comigo, assim é com você. Deus abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus.